Ei, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de geografia. E o tema de hoje será sobre aspectos demográficos. Eu preparei aqui o material para vocês, eu vou compartilhar, mas preste muita atenção na explicação e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar. Vocês já sabem disso, né? Então, esperem só um minuto. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, aspectos demográficos. Aí ele pergunta o seguinte: o que é população? É um conjunto de indivíduos que habitam um determinado local, região, país ou mundo. Então, ou seja, é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado local, região, país ou mundo. A população mundial apresenta como principais características a diversidade e a distribuição desigual pela superfície terrestre. Pessoal, a população mundial ela é diversificada e ela é mal distribuída na superfície terrestre. Mas de que forma que ela é mal distribuída? Por exemplo, em algumas regiões do planeta, nós vamos ter uma grande concentração populacional. Enquanto outras regiões do planeta, você vai encontrar pequenos grupos de pessoas vivendo ou nenhum grupo de pessoas vivendo. Então, há uma má distribuição da população em todo o planeta. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Aí ele fala aqui, ó. Atualmente, a maior parte da população mundial vive nas cidades, principalmente nas cidades, nas capitais, na verdade, né? Nas principais capitais dos grandes países. Por exemplo, no caso do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, até mesmo Fortaleza, né? São grandes capitais brasileiras, onde elas têm uma grande concentração populacional. Mas ainda há países cuja população, em sua maioria, rural. Por exemplo, é o caso da China. A China hoje é o país que tem a maior quantidade populacional do mundo, em torno de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, mas a maior parte desse 1 bilhão e meio de pessoas vivem na zona rural. Ah, mas a China, ela não é um país hoje muito desenvolvido, voltado muito para a indústria, para o comércio? Sim. Não é à toa que as grandes cidades da China, elas são bem concentradas em relação à sua população. Mas o país ele é gigantesco, então ele acaba distribuindo, não melhor a sua população para as áreas mais rurais, tá? Mas não quer dizer que nos próximos anos isso não possa interferir, né? Não possa ser transformado, mudado. Porque é o seguinte, hoje, mundialmente falando, as populações elas vivem mais nas cidades do que em relação ao rural, mas isso pode mudar também. Mas assim, a tendência, pessoal, é que as pessoas vivam nas cidades, né? Até porque nas cidades é onde tem as melhores oportunidades, né, de trabalho, de saúde, educação. Como nós temos muitos problemas também, né, com a violência, a criminalização, doenças. Vamos lá. Para compreender melhor os aspectos demográficos, mas o que seria esses aspectos demográficos? Ou o que seria demografia? Pessoal, a demografia ele é um conceito da geografia que estuda a população, principalmente por processos estatísticos. O IBGE, que ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ele é responsável por quê? Por pesquisar, né, buscar dados, analisar e assim ter seus resultados em aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, enfim. Então, a demografia, os aspectos demográficos, eles basicamente buscam informações diretamente da população. Por exemplo, o recenseador, que é a pessoa responsável que faz as entrevistas, ele pergunta, por exemplo, quantos bens materiais tem numa casa, quantas pessoas vivem em uma casa, a questão da renda da família, quantos trabalham, e mais outros pontos relevantes também. Aí ele fala aqui,
como densidade, que é a densidade demográfica. A densidade demográfica, pessoal, vai medir o total de pessoas que vivem a cada quilômetro quadrado. Então, você pega o Brasil, tá? Então, a cada quilômetro quadrado do nosso território, né, é o que a densidade demográfica ela vai medir. Então, por exemplo, nós temos áreas no Brasil onde vive 300 pessoas a cada quilômetro quadrado. Enquanto nós temos outras áreas no Brasil também, que em 1 quilômetro quadrado ou vive apenas uma pessoa ou nenhuma. Por exemplo, as grandes capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as cidades onde tem a maior concentração populacional, é onde vive 300 pessoas a cada quilômetro quadrado. Já na região norte do Brasil, principalmente no interior, né, nós temos aí, basicamente, pequenos grupos de pessoas que vivem a cada quilômetro quadrado. Ou áreas na qual não vive ninguém. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele vai medir a diferença entre o número de nascimentos e mortes em um local em um determinado período. Ele vai medir, né? Ele vai tentar manter o controle em quantidade de pessoas que nasceram e também de mortes em um determinado local. Tá? A estrutura da faixa etária, que a gente usa a pirâmide etária, e a composição por sexos também é utilizada na pirâmide etária, que a gente vai estudar mais na frente. Tá? Analisam-se dados representados em mapas e gráficos. Então, os aspectos demográficos, que ele é um conceito da geografia que trabalha e estuda em relação à população, ele usa a densidade demográfica, o crescimento vegetativo, a estrutura da faixa etária e a composição por sexo para obter o quê? Resultados. Aí eles utilizam o quê? Mapas e gráficos, tabelas, como forma de divulgar, não é? Os dados que foram obtidos nas entrevistas feitas pelos institutos, como no caso o Instituto do IBGE aqui no Brasil. Mas cada país ele tem seu instituto que fazem essas pesquisas em relação à população. Vamos lá. Pronto, eu coloquei um mapa aqui que mostra melhor para vocês como se distribui a população no mundo. Então, quanto mais escuro, pessoal, for no mapa, né, maiores vão ser as concentrações. O bom desse mapa é que ele já vem com um círculozinho, né, que mostram as áreas de maior concentração. Então, observem aqui, por exemplo, no Nordeste dos Estados Unidos, né, nós temos uma maior concentração. Aí nós temos aqui, ó, Sul, Sudeste do Brasil, onde tem as maiores concentrações. Aí nós temos aqui ao Centro Europeu, o Oeste aqui da África. Aí nós temos a Índia, ó. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perto para a China. A Índia hoje tem em torno de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E a tendência é que nos próximos 20 ou 30 anos ela consiga ultrapassar a China em número de habitantes. Aí nós temos a China, observem aí, ó, que a concentração populacional fica aqui a leste, né, do país. Então, observem, pessoal. Então, quanto mais escuro, maiores são as concentrações. Então, mais claro, menores são as concentrações. Então, observe aqui no mapa do Brasil, ó, onde a setinha está mexendo, na região norte do Brasil e centro-oeste, onde nós temos o quê? As menores densidades demográficas do nosso país, onde nós temos aqui poucas pessoas, não é, vivendo, tá? A cada quilômetro quadrado. Vamos lá. Aí ele fala aqui, população, crescimento e distribuição. No começo do século XIX, o número de habitantes do planeta atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. Em 1920, atingiu a marca de 2 bilhões de habitantes. Atualmente, hoje, ela é superior a 7 bilhões de pessoas. Então, hoje, em todo o planeta, vive mais de 7 bilhões de pessoas. Segundo projeções, tá? Aqui não é um dado concreto, são teorias, né? Projeções, que quando chegar o ano de 2044, nós vamos ter em torno de 9 bilhões de habitantes em todo o planeta. Vamos lá. Eu coloquei para vocês um mapazinho aqui, que ele mostra dos 20 maiores países, né, do mundo em termos populacionais, desde 1950 até 2100. Ah, mas 2100?
Nós nem chegamos ainda, mas são projeções, tá, pessoal? Não é um dado exato. Mas só para vocês terem uma ideia aí, não é? De como os números dos países, alguns vão aumentar, outros vão diminuir. Vamos aqui para a China, tá? A China, por exemplo, em 1950, ela tinha o quê? 550.771 milhões de habitantes, tá? Em 2010, ela passou a ter o quê? 1.341.287.000 habitantes, tá? Então, ela mais que dobrou em relação a 1950. Só que em 2050, a tendência é o quê? Ela ir para a segunda posição, ó. 1.296.887 milhões de habitantes. E em 2100 ela já vai ter uma perca bem drástica e ela sai da casa do 1 bilhão e passa a ter 944.380 milhões de habitantes. Mas por quê? Pessoal, lá na China, hoje eles têm um controle de natalidade. Então as famílias, elas só podem ter o quê? Um filho, tá? Se ela quiser ter 2 filhos, ela vai ter que comprovar sua renda. É por questão de comprovação de renda. Mas lá na China, as famílias só podem ter um único filho. É por isso que a tendência é que o quê? Que haja uma diminuição da população. Já no caso da China, lá, da Índia, desculpe, ela aqui em 1950 está em segundo. Em 2010 ainda continua em segundo, mas quando chega 2050 ela ultrapassa, né, a China. E em 2100 ela tem uma queda, mas uma queda pequena. Mas por que a Índia vai aumentar, em vez de diminuir igual a China? Porque na Índia eles não têm controle de natalidade. A religião, que é o hinduísmo, influenciam as pessoas diretamente a terem famílias numerosas. Então, tem muito essa questão de controle, né, de políticas públicas. Na China tem a política pública na qual as famílias tenham um único filho. Na Índia, não. Porque a religião ela controla essa questão de natalidade. Então, as políticas públicas da Índia não conseguem funcionar porque a religião é que mantém o controle da natalidade. Porque induzem, né, as famílias a terem mais filhos. Vamos para o Brasil, para a gente fechar aqui. O Brasil, em 1950, estava em 8º lugar, tinha 53.935 mil habitantes. Em 2010, ele passou para quinto, que tem 194.946 habitantes, mil habitantes. Aí, quando chega 2050, ele vai para a posição 7, 223.085 mil habitantes. E em 2100 ele vai cair para a posição 10, vai chegar a 178.134 mil habitantes. Mas por que o Brasil vai cair também? É por causa de políticas públicas? Não, pessoal. É porque o Brasil está em um momento de transição demográfica. Então, a tendência é que nos próximos anos nós temos um número maior de quê? De idosos do que de jovens ou adolescentes. Vocês sabem que né, quando você chega na fase idosa, né, as doenças começam a ser acometidas, começam a aparecer, as pessoas acabam falecendo. Então, há uma diminuição. E tem a questão também de que as mulheres, né, hoje estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, elas querem ter menos filhos. As famílias hoje no Brasil, elas tendem a ter menos filhos, né? Tem 1, 2, né, no máximo 3. Então, isso acaba também minimizando essa questão da diminuição populacional no Brasil, tá? Mas isso pode também mudar, porque são variações. A questão populacional é muito sazonal, pode ter aumentos, pode ter quedas. Vamos lá. Pronto, eu coloquei um mapa aí que mostra também a distribuição populacional, né, em milhões no planeta. Então, observe que nós temos círculos bem maiores aqui, onde nós temos em torno de áreas em torno de mais de 1 milhão de habitantes, onde nós temos essa bolha média, onde tem aqui o Brasil, são áreas onde nós temos aí em torno de 320 mil habitantes, por milhão, tá, pessoal? E as bolinhas diminuindo, né, de 100, 10, então,
mais por questão de distribuição aí, tá? Então, quanto maior a bola for no mapa, maiores são os números, e quanto menor, menores são os números, tá? Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, concentração da população nas cidades. Na década de 1970, houve um aumento na população urbana e uma concentração populacional em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, desde 1970 que vem o quê? Vem aumentando a população urbana. E as cidades passaram a ter uma elevação e chegaram, por exemplo, a se concentrar muitas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. No fim da década de 2000, a população urbana mundial ultrapassou a das áreas rurais. Então, a partir de 2000, nós passamos a ter mais o quê? Pessoas vivendo na zona urbana do que na zona rural. A aplicação de tecnologia na agricultura e a expectativa de melhores condições de vida nas cidades foram fatores que favoreceram o êxodo. O que é o êxodo? É a saída, tá, de um lugar para outro. No caso aqui, é o êxodo rural, né? Que é a saída da zona rural para a zona urbana. Das áreas rurais, contribuindo para o crescimento econômico e industrial nas cidades. Então, as melhores condições de vida que as cidades oferecem é um dos fatores mais importantes para que as pessoas, né, saiam da zona rural e vão para a zona urbana. E outro ponto também importante é a questão de que a agricultura hoje ela está mais moderna, mais tecnológica. Então, a máquina ela vem substituindo o quê? A mão de obra humana. Então, quando não se tem mais o trabalho, né, do agricultor, ele acaba o quê? Saindo da zona rural, indo para a zona urbana para, enfim, buscar melhores condições de vida. Então, é mais a questão também da necessidade. Vamos lá. Eu coloquei o mapazinho mostrando para vocês aqui a distribuição também, não é, populacional, urbana e as maiores aglomerações entre 1990 e 2018, tá? Então, a gente tem que sempre observar na legenda, tá em inglês aqui, mas dá para entender. A questão da coloração. E também dos círculos, dos quadrados, que são identificados aqui no mapa. Então, onde tem essas bolinhas aqui, pessoal, certo? Ó, mediana, onde a minha setinha está mexendo, aqui no Brasil, onde nós temos cidades em torno de quê? De 1 milhão a 5 milhões de habitantes. As bolinhas maiores são as cidades que têm em torno de 5 milhões a 10 milhões de habitantes. Onde tem um quadrado, que é no caso aqui Rio de Janeiro, São Paulo, são as cidades que têm em torno de 10 milhões ou mais de habitantes. Então, tanto São Paulo como Rio de Janeiro é considerada uma megalópole, porque elas têm mais de 10 milhões de habitantes, tá? Essa questão das colorações está se referindo à densidade demográfica. Então, quanto mais escuro for, no caso vermelho, mais pessoas vivem naquela área, tá? E quanto mais, né, no caso verdinho for aqui, é onde nós temos uma menor concentração da densidade demográfica. Então, as bolinhas medianas aqui são em torno de 150 mil habitantes a 1 milhão. E as bolinhas pequenas são as cidades em torno de 500 mil a 750 mil habitantes, tá? Então, vocês olhem com calma aí, que dá para identificar. Tá em inglês? Tá, mas dá para entender, pessoal. Vamos lá. Ele fala aqui, sociedades urbano-industriais e produção agropecuária. Atualmente, o predomínio da população urbana no mundo... desculpa, pessoal, vamos lá. Atualmente, o predomínio da população é urbana no mundo. Pronto, fechou aqui, tá? A população rural ocupa um lugar de destaque. Então, só recapitulando essa citaçãozinha aí, que ficou um pouco desconexa, é que, o que ele está querendo dizer aí? Que hoje, atualmente, predomina o quê? A população urbana no mundo em relação à população rural. Mas, mesmo assim, a população rural ela ainda ocupa um lugar de destaque. Ela se faz importante também no cenário mundial, principalmente quando se envolve as questões das atividades econômicas. Porque muito do que nós consumimos hoje, né, vem da onde? Da zona rural. Então, há uma dependência da zona urbana em relação à zona rural. Aí ele fala aqui, ó, os recursos produzidos no campo, ou seja, os alimentos e matérias-primas, são fundamentais para as atividades industriais e o abastecimento daqueles que vivem nas cidades. Como eu falei para vocês, a zona rural ela acaba sendo importante, né, para a zona urbana, por quê?
porque ela vai produzir, né, o alimento, muita matéria-prima, que vai ser responsável não só para abastecer as mesas, né, das famílias, como também a matéria-prima serve para a produção, né, nas indústrias, nas fábricas, enfim. Então, ela acaba sendo uma fonte de abastecimento para as cidades, né, ou para quem vive nas cidades. Aí ele fala aqui, a agricultura é moderna, cuja produção voltada para a larga escala, produção monocultora, na concentração de terras e o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, olha só, pessoal, se hoje nós consumimos muito alimento, muita matéria-prima da zona rural, é porque a agricultura hoje ela vem se desenvolvendo, ela é mais moderna, ela é mais tecnológica, são usados aí muitas ferramentas para aumentar, né, a produção, a demanda. Hoje se usa muito fertilizante, se usa muito agrotóxico como uma forma de eliminar as pragas, ou também de aumentar as produções, tá? As terras hoje, para os cultivos, são maiores, há uma grande concentração. Então, isso tudo favorece, né, para que haja um aumento de produtos, de alimentos, para não só gerar lucro para quem depende, né, para quem vive no campo, mas também para gerar alimentos e matéria-prima para quem vive na zona urbana e quem depende, não é, também, não só para se alimentar, mas também para abastecer as indústrias e as fábricas. Aí ele fala aqui, tal modelo contribuiu para o aumento da desigualdade de acesso a alimentos e matéria-prima. Aí tem um ponto importante também, mesmo que hoje a agricultura seja mais moderna, nem todas as pessoas tenham acesso a ela. Então, gera uma desigualdade, tá? E nem todas as pessoas vão ter acesso a esses alimentos e a essas matérias-primas. Então, há uma desigualdade. Nem todas as pessoas vão se beneficiar. Não só da matéria-prima ou do alimento, mas também do capital, né, gerado pelos alimentos e pela matéria-prima que vem da zona rural. A concentração da população em grandes centros urbanos e a má distribuição de renda em escala global dificultam o acesso, principalmente em regiões mais pobres. Então, hoje, as cidades, elas são numerosas, né? Quando eu me refiro à população, elas são mal distribuídas e nem todas as pessoas vão ter oportunidades para se desenvolver economicamente, financeiramente nas grandes cidades. Porque nem todo mundo hoje tem educação de qualidade, ou tem uma formação, seja ela de ensino médio, ou seja ela, né, de superior, que é uma graduação. Nem todo mundo tem direito a fazer cursos. E hoje, as empresas, elas querem pessoas que sejam qualificadas, tá? Não só querem, né, mão de obra barata, mas querem qualificada também. E nem todo mundo tem o acesso à educação. Então, isso acaba impossibilitando que muitas pessoas consigam um emprego, e um emprego de qualidade, com uma renda de qualidade, e que possam usufruir de alimentos e matéria-prima, né? Ou matéria também já industrializada de qualidade. Até porque as oportunidades, pessoal, não são para todos, infelizmente, e principalmente quem vive nas grandes cidades, né? Muitas pessoas saem do interior, das pequenas cidades, vão para as capitais em busca de conseguir um emprego, de conseguir renda, né? Enfim, mas nem todas as pessoas têm esse acesso ou essa oportunidade. Isso gera mais o quê? Desigualdade social. Tá? Então, às vezes, você sair do interior, da sua cidade de origem, às vezes não vale muito a pena, porque nem sempre você vai conseguir êxito. Não estou dizendo que, né, que vocês não possam ir, não é isso. Mas a gente tem que sempre analisar, né, os pontos positivos e negativos, porque nem sempre a gente vai garantir os resultados. Mas tem muitas pessoas que sim, arriscaram e hoje estão bem de vida, né, com grandes empregos, ganhando bons salários, vivendo bem, né, com qualidade. Então, é uma questão mesmo de arriscar. Mas se você é qualificado, isso favorece também, né? Aí ele fala aqui, atualmente as agriculturas urbana e periurbana, que é a junção, tá? De áreas, né, da periferia com as áreas mais centrais.
vem ganhando força por meio de iniciativas que investem na agricultura familiar e a gestão urbana, social e ambiental das cidades. Então, pessoal, existe muito, não são todas, mas existem muitas cidades, somente cidades, né, as capitais brasileiras, onde existem muitas políticas públicas para favorecer a geração de alimento, né, na agricultura e também minimizar os problemas ambientais das grandes cidades. Então, eles investem muito na agricultura familiar. Na agricultura familiar, o nome já diz por si só, né? A família é que vai trabalhar junto, em conjunto, buscando não só o alimento para suas necessidades, mas também, não é, poder vender e ali obter também um determinado capital. E a questão também aí da gestão urbana como uma forma aí de minimizar a desigualdade social, né, as classes sociais, e ajudar também a manter o ambiente seguro nas grandes cidades. Você sabe que nas grandes cidades hoje, né, a poluição do ar, das águas, enfim, elas são bem constantes, né? Então, as pessoas não têm aquele apego tanto à natureza. E é uma forma também encontrada para minimizar, né? Não só gerar renda, mas também trazer soluções para as questões sociais e ambientais nas grandes cidades. Pronto, o nosso slide até aqui, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, é só me perguntar. Espero que vocês participem também da aula no grupo, ok? Eu vou fazer algumas perguntinhas, é por isso que eu queria que vocês tivessem muita atenção. E, pessoal, vou encerrando aqui, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.